Estamos de volta, sejam bem-vindos a mais uma aula com o professor William. Agora nós daremos continuidade ao vídeo anterior, sugerido pela nossa inscrita Ângela Maria de Souza, e nós estamos aí respondendo algumas questões que nos foram enviadas. Então, paramos aí no exemplo de número 4, agora nós vamos para a questão de número 5. Questão de número 5. A questão de número 5 diz assim: um trem viaja de uma cidade a outra, sempre com velocidade constante. Quando a viagem é feita com 16 km por hora a mais na velocidade, o tempo gasto diminui em 2 horas e meia. E quando é feita com 5 km por hora a menos na velocidade, o tempo gasto aumenta em 1 hora. Qual é a distância entre essas duas cidades? Então, nós temos aí uma distância entre duas cidades que nós precisamos calcular. Esse tipo de questão, observa que a questão está falando sobre velocidade constante. Então, nós precisaremos utilizar um recurso lá dentro da física, que é a fórmula da função horária do movimento uniforme retilíneo. Então, nós sabemos que a fórmula matemática, poderíamos dizer assim, é CO mais V vezes T. Então, S é o espaço final, SO é o espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Ok? Então, observe que esse trem ele está em uma velocidade constante. Um trem viaja de uma cidade a outra, sempre com velocidade constante. Então, perceba que aqui não é descrito o espaço inicial. Então, esse espaço inicial nós chamaremos de zero, mais VT. Então, S igual a 0 mais V vezes T, vai dar VT. Não foi dado esse espaço inicial e o trem está em uma velocidade constante. Então, nós chamaremos o espaço inicial de zero. Essa aqui será a minha primeira equação. Aí nós precisamos montar mais 2 equações de acordo com o enunciado, porque ele fala de uma velocidade de 16 km a mais e um tempo que é reduzido de 2 horas e meia, e fala que quando essa velocidade ela diminui 5 km por hora, o tempo aumenta 1 hora. Então, precisamos fazer a relação entre essas duas expressões dadas. Então, a nossa equação 2, nós vamos pegar agora S igual a VT. Essa mesma expressão 1, nós vamos pegar ela e vamos agora destacar, velocidade. Diz que ele, primeiro, quando ele percorre 16 km por hora a mais da velocidade. Então, vamos abrir um parênteses, V mais 16. Então, 16 km a mais da velocidade, V mais 16. Diz que ele gasta um tempo, esse tempo aqui, ele é reduzido em 2 horas e meia, diminui. Então, se o meu tempo é T, e vai diminuir 2 horas e meia, então menos 2,5. Então, aumenta 16 na velocidade e diminui 2,5 no tempo. Então, essa aqui também é a minha expressão, que eu vou chamar de expressão 2. Aí, o que eu faço agora, vou fazer o desenvolvimento dessa fórmula matemática, aplicando a distributiva. Então, ficará assim, S igual V vezes T dá VT, positivo com negativo dá negativo, V vezes 2,5 dá 2,5V. Encerrou com V, agora é com 16.
positivo com positivo dá positivo, 16 vezes t dá 16t, positivo com negativo dá negativo. 16 vezes 2,5 vai dar 40. 16 vezes 25 dá 400, como temos uma casa após a vírgula, volta, uma casa decimal vai dar 40. Então, essa aqui é a nossa expressão de número 2. Nossa segunda equação, que nós chamaremos de equação horária. Aí vamos pegar novamente S igual a VT, para relatarmos a segunda situação. Essa é igual. Diz que quando diminui a velocidade em 5 km por hora, então vamos abrir um parênteses, V menos 5, diminuiu, então é menos, está retirando 5. Quando diminui 5 km por hora da velocidade, esse tempo t, ele aumenta 1 hora. Deixa eu ajeitar esse t aqui. Então aumenta 1 hora. Então, se eu diminuir 5 km por hora da velocidade, o meu tempo t vai aumentar em 1 hora. Vamos aplicar novamente a distributiva. Vai ficar assim, S igual V vezes t dá VT. Positivo com positivo dá positivo, V vezes 1 dá V. Agora vai ser o menos 5, aplicando a distributiva. Negativo com positivo dá negativo. 5 vezes o t dá 5t. Negativo com positivo dá negativo. 5 vezes 1, 5. Então, essa aqui é a expressão de número 3. Agora, se nós observarmos, a expressão de número 2 e a expressão de número 3, elas possuem as mesmas incógnitas. Elas têm a incógnita VT, elas têm as incógnitas V e a incógnita P. O que nós faremos? Se nós analisarmos a expressão 1, nós vamos saber quem é VT. VT é S. Então, nós vamos substituir VT por S. Por quê? Para nós cancelarmos esse S que está aqui em uma igualdade, porque esse S aqui na igualdade dá a ideia de função. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos expressar essa função em uma equação do primeiro grau. Então, onde houver o VT, tanto na primeira expressão quanto na segunda expressão, VT é igual a S. S igual a VT, então VT é igual a S. Nós substituiremos por S. Então, pega a expressão 2. Vai ficar assim, S igual a VT menos 2,5V mais 16T menos 40. No lugar do VT, vamos colocar o S. Vai ficar S menos 2,5V mais 16T menos 40. Perceba que quando eu tenho o mesmo número com o mesmo sinal em membros diferentes, eu posso cancelar. Eu cancelo. E aqui no primeiro membro, como não possui nenhum numeral, lembrando que o cancelamento não é cortando o numeral. O cancelamento é uma divisão que nós fazemos. Então, fazemos uma divisão pelo mesmo numeral. E esse cancelamento aqui nós podemos fazer da seguinte forma. Porque esse número aqui, ó, se ele passar para cá, ele fica simétrico. E se esse passar para cá, ele fica simétrico. Números simétricos, a soma dá zero. Então, aqui vai dar zero. Como não ficou nenhum numeral, vou colocar zero. Aí aqui tem outro numeral, então não precisa colocar o zero. Vai ficar menos 2,5V mais 16T menos 40. Aí eu vou fazer a inversão. Menos 2,5V mais 16T menos 40 igual a zero. Aí eu pego esse menos 40, passo para o segundo membro com a operação inversa. Menos 2,5V mais 16T igual a 40. Pronto.
Essa aqui é a minha expressão 2, já modificada, substituindo o V de T. Agora eu pego a minha expressão 3. Vou fazer a mesma coisa. S igual a VT mais V menos 5T menos 5. S igual, no lugar do VT vou colocar o S, mais V menos 5T menos 5. Mesmo número com o mesmo sinal e membros diferentes, eu faço o cancelamento. Aqui não ficou ninguém, então eu vou colocar apenas o 0. E aqui V menos 5T menos 5. Vou fazer a inversão, V menos 5T menos 5 igual a 0. V menos 5T igual. E esse menos 5 passa para o segundo membro com a operação inversa. Vai ficar 5 mais 0 é o mesmo 5. Então essa aqui é a minha expressão agora de número 3. Ela já está na sua forma organizada. O que aconteceu? Eu fiquei com duas equações do primeiro grau nas mesmas incógnitas V e T. Ora, se eu tenho duas equações nas mesmas incógnitas, eu monto o meu sistema de equações. Então fica menos 2,5 V mais 16T igual a 40. E V menos 5T igual a 5. Aí eu vou usar o método da adição, porque eu já tenho aqui no meio os termos simétricos, ó, um positivo e um negativo. Aí eu vou fazer com que o 16 e o 5 eles fiquem iguais, eles obtenham o mesmo valor, o mesmo resultado. Então, esse 16 que está em cima vai descer para multiplicar a equação de baixo. E esse 5 que está embaixo vai subir para multiplicar a equação de cima. Então, para que eu estou fazendo isso? Para que o 16 e o 5 eles fiquem igualados. Então, aqui, se aqui for 16, aqui tem que dar 16. Se aqui for 20, aqui também tem que dar 20. Se aqui for 50, aqui também tem que dar 50. Eles têm que ter o mesmo valor. Então, para igualar o mesmo valor, o de cima desce para multiplicar o de baixo sobe para multiplicar o de cima. Feito isso, nós vamos agora abrir novamente o sistema e multiplicar 5 vezes o menos 2,5. 5 vezes o 2,5V dá 12,5V. Mais 5 vezes o 16T, 5 vezes o 16T dá 80T. 5 vezes o 40 vai dar 200. Pronto. 16 vezes V dá 16V. Menos 16 vezes 5T dá 80T. E 16 vezes 5 vai dar 80. Ó, observa que o valor de cima ficou igual ao de baixo com os sinais contrários. Então, eles são simétricos. Quando isso acontece, eu posso fazer o cancelamento. Passo a barra. O que sobra, se os sinais forem iguais, eu somo. Nesse caso aqui os sinais são diferentes, eu vou subtrair 16 menos 12,5 vai dar 3,5V. Sinais iguais agora eu somo, 200 mais 80, 280. Isolo V, vai ficar 280 dividido para 3,5. Como aqui é um número inteiro, todo número inteiro, a vírgula está no final dele, então eu vou colocar a vírgula aqui. Vou dividir para o decimal, eu vou observar. Quantas casas decimais tem aqui? Uma casa. Casa decimal é número após a vírgula. Então eu acrescento um zero aqui, ó. Aí essa vírgula sai para o final, fica 2.800. E essa vírgula aqui sai para o final, ficou 35. Aí eu tenho 2.800 dividido para 35.
2 é menor do que 35, não dá para dividir. Aí eu junto com 28. 28 é menor do que 35, não dá para dividir. Aí eu junto com 0. 280 é maior do que 35, dá para dividir, dá no máximo 8. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 3, 24, mais 4, 28. Então, 280 menos 280 é 0. Esse 0 dividido para 35 dá 0. Então, a velocidade é de 80 km por hora. Encontramos aqui a velocidade desse trem. Então, já achamos a velocidade do trem, é de 80 km por hora. Agora, nós precisamos encontrar o tempo de duração dessa viagem. Nós podemos pegar uma das duas equações. Vamos pegar a menor. Então, V menos 5t igual a 5. Quem foi a velocidade que eu encontrei foi 80. Então, 80 menos 5t igual a 5. Isola o menos 5t, é igual a 5. Aqui está positivo, passa para o segundo membro com a operação inversa. Menos 5t é igual a sinais diferentes, subtrai-se os numerais, 80 menos 5, 75, e preserva o sinal do maior valor absoluto. Isola o t, vai ficar menos 75 dividido para menos 5. Negativo com negativo vai dar positivo, 75 para 5 vai dar 15 horas. O meu tempo está em horas e a minha velocidade está em quilômetros por hora. Pronto. Eu achei a velocidade, eu achei o tempo, mas essa ainda não é a minha resposta. A minha resposta deseja saber a distância entre essas duas cidades. Então, a distância é o S. Então, deseja-se encontrar é o S. S é igual a VT. Velocidade vezes tempo. Quanto foi minha velocidade? 80. Quanto foi meu tempo? 15. S igual a 80 vezes 15. Isso aqui vai dar 1.200 quilômetros. Logo, a distância entre essas duas cidades é de 1.200 quilômetros, ok? Agora nós vamos para o exemplo de número 6, o nosso último exemplo. Exemplo 6 diz assim: a soma de 3 números inteiros consecutivos é 60. Qual é o produto entre esses 3 numerais? Ou esses 3 números? Então, nós temos, no exemplo 6, números consecutivos. Observa que no problema não falou se eram consecutivos pares ou se eram consecutivos ímpares. Falou que era só consecutivos. Então, nós vamos destacar aqui o primeiro, segundo e terceiro numeral. O primeiro sempre nós chamamos de x. Como é só consecutivo, o próximo numeral sempre vai acrescentar uma unidade. Se aqui é x, o próximo é x mais 1. Se aqui é x mais 1, acrescenta uma unidade, o outro vai ser x mais 2. Então, diz que a soma dos 3 é igual a 60. O que eu vou fazer? Vou juntar o x primeiro. X mais x mais x. Depois os números sem x. 1 mais 2. Igual a 60. 1x mais 1x mais 1x dá 3x. 1 mais 2 dá 3. Igual a 60. Isola o 3x é igual a 60. Aqui está positivo. Passa para cá para o segundo membro com a operação inversa. 60 menos 3 dá 57. X é igual a 57 dividido para 3. Então, isso aqui vai dar o quê? 19. Uma vez o 3, 3, para 5, 2.
Abaixo do 7,27 para 3 não. Então já achamos o valor de x. O x é 19. E quem é o segundo? É 19 mais 1, porque o x é 19. 19 mais 1 vai dar 20. E quem é o terceiro? 19 mais 2 vai dar 21. Então os numerais encontrados são esses: 19, 20 e 21. Só que a questão, ela não está pedindo apenas os numerais, ela quer que encontre o produto desses numerais. Então o produto vai ser 19 vezes 20 vezes o 21. 19 vezes 20 vai dar o quê? 380. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 1, 2 com 3. Vezes o 21. Aí eu tenho 380 vezes 21. Uma vez o 0 dá 0, uma vez o 8 dá 8, uma vez o 3 dá 3. 2 vezes 0 dá 0, pula uma casa. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 3, 6, como 7. 0, 8, 9, 7. Vai dar 7.980. Então, 7.980 é o resultado final dessa questão. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter ajudado você, dona Ângela, e todos os demais que também verão esse vídeo. E espero ter sido bastante claro nas minhas explicações, espero ter contribuído para o aprendizado de todos vocês. Se vocês gostaram aí dessa aula, deixe aí o seu like, o seu comentário, a sua pergunta, se tem alguma questão que vocês queiram que nós venhamos responder, ajudar vocês, estamos aqui à disposição. Meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.